Olá, de acordo com o nosso projeto do canal YouTube ILPC, Instituto Latino-Americano de Psicanálise Contemporânea, todas as semanas o ILPC se compromete a trazer um pouquinho do saber psicanalítico para todos vocês. O tema escolhido pelo nosso diretor desse projeto, o psicanalista Rodrigo de Souza, foi fases de desenvolvimento. Esse tema escolhido de acordo com uma série de perguntas que fazemos a pessoas que estão ligadas à nossa instituição, e elas acabam, de alguma forma, determinando um tema que é interessante escutar. E a partir daí, nós vamos gravar alguma coisa em função dessa escolha. Hoje, falando de fase de desenvolvimento, nós estamos falando então da formação da personalidade. Eu vou usar uma referência teórica freudiana, posso fazer em um momento ou outro uma inserção, da teoria lacaniana, mas vou me prender mais à teoria freudiana. Vou antecipadamente pedir desculpas a vocês caso eu venha tossir durante a apresentação. Eu ando resfriado e, em função disso, posso vir a tossir. Mas isso não interromperá a minha exposição sobre esse tema. Freud postula que, ao nascermos, a nossa libido, o nosso combustível para buscar o prazer, ele vai se organizar e concentrar em partes distintas do nosso corpo. No primeiro momento, quando nascemos até aproximadamente 1 ano e meio de vida, nós vamos ter então a libido concentrada na boca, na mucosa bucal, nos lábios. A criança, o bebê, vai operar numa modalidade introjetiva, ou seja, o que está fora vem para dentro. Perceba que uma criança pequena costuma, nessa fase, até 1 ano e meio, leva tudo o que acha à boca, porque na boca, esse levar coisas na boca gera prazer. A fase oral vai se dividir em 2 etapas. Primeira etapa, onde a criança o tempo inteiro vai sugar o leite materno ou a mamadeira, nós vamos chamar então de etapa oral de sucção. A segunda etapa vai coincidir com a eclosão dos dentes. Essa segunda etapa nós vamos então dizer que ela vai acontecer entre 6 e 8 meses de idade. Nós vamos chamar então de etapa oral sádico-canibal. Quais são as características dessa fase oral? Primeiro, a criança está vivendo o narcisismo primário, a fantasia de que o mundo e tudo que está no mundo gira ao redor dela. Não há uma diferenciação de quem é ela e do que está externo a ela. Então, tudo é para servi-la, de alguma forma. Os aprendizados básicos dessa fase oral, é o amor e o ódio. O amor, no primeiro momento, nessa etapa oral de sucção, a mãe, ao alimentar seu bebê, ela vai transmitir algo mais além do alimento, o dom, o afeto. A criança associa, então, o seio ao afeto. Incapaz de simbolizar, a criança vai viver, então, o que é abstrato, o que é subjetivo, no concreto. Então, o seio é o afeto em si. Ao sugar o seio, a criança sente o afeto da mãe, e as duas coisas ficam associadas. Quando a criança começa a perceber, então, por volta de 6 meses, 8 meses, que a mãe não está o tempo inteiro à sua disposição, começa a haver, então, um outro tipo de comportamento. Então, a criança não simboliza, ela vai dividir essa mãe em uma mãe boa, que alimenta o tempo todo, que foi a mãe presente nos primeiros momentos de vida, usando uma inserção lacaniana, a mãe é o falo do bebê e o bebê é o falo da mãe, os dois se completam, estão vivendo quase que uma relação simbiótica. Num segundo momento, essa mãe começa a se afastar, começa a voltar à sua vida normal. Nesse momento que a criança percebe esse afastamento da mãe, a criança entende então que é uma mãe má, que não atende a sua demanda todo o tempo. Essa mãe má, esse seio mau, no jargão kleiniano, o seio bom e o seio mau, é punido então pela criança. A criança começa então a morder o mamilo da mãe, demonstrando o seu ódio a essa mãe que não atende a sua demanda. Então a criança, nesse momento, começa então a entrar em contato com a destrutividade,
com a fantasia de que ela dilacera a mãe com os dentes, por isso chamamos então de etapa oral sádico, impõe um sofrimento a essa mãe. Canibal, porque na fantasia essa criança dilacera essa mãe com os dentes. Então, nesse momento a criança entrou em contato com o ódio. Se no nosso desenvolvimento, os primeiros aprendizados que fazemos é o amor e o ódio, isso significa então que temos até hoje os dois lados dentro de nós. A nossa questão cultural cristã sempre vai nos impelir a cultivar a virtude, que é o amor, e a reprimir o ódio. Mas todo ser humano é portador de uma dualidade. Amor e ódio habitam no mesmo local. Pois bem, ainda falando dessa fase, da fase oral, nós vamos entender que se a criança passou por essa fase devidamente, vai prevalecer o amor, a pulsão de vida, a pulsão regida por Eros, e vai, a pulsão de morte, a destrutividade, o ódio, vai permanecer, só que a pulsão de vida vai prevalecer sobre a pulsão de morte. E a criança, então, vai para uma segunda fase, onde a libido se organiza em uma outra área do corpo, na região anal. Se antes ela operava trazendo o que está fora para dentro, o leite para dentro de si, o afeto para dentro, agora é o momento de fazer o inverso. A modalidade de operação dessa fase anal é a projeção, é o que está dentro que vai para fora. Pois bem, vamos também dividir essa fase anal em duas etapas, bem diferenciadas. A primeira etapa, a criança não tem controle esfinteriano ainda, portanto, ela expulsa os seus produtos, as fezes, sempre que sente vontade. E ao fazer isso, sente um imenso prazer concentrado nessa região anal. Um segundo momento é quando a criança aprende, então, a controlar os esfíncteres. Ela vai passar pelo treino do troninho e aí sim vai aprender a controlar os seus produtos, aprender que pode colocá-los no mundo no momento adequado. Essa fase de controle é o que nós chamamos então de etapa anal retentiva. A mãe deve sempre tratar com naturalidade aquilo que vem do bebê. Por quê? Aquilo que está sendo oferecido, fezes, xixi, o próprio andar, prendas, é oferecido de uma forma a simbolizar o afeto, o amor que a criança sente pela mãe. Então, a criança dá o seu produto a quem ela ama. Se a mãe consegue entender isso e tratar com naturalidade, a criança vai cruzar essa etapa também sem nenhum maior problema, sem nenhuma fixação da libido. Nessa etapa, nessa fase anal, nós vamos entender então que a criança já tem um desenvolvimento um pouco melhor psicomotor. Ela já tem a pinça polegar funcionando. Se antes, na fase oral, o que você colocava na mãozinha do bebê, ele apenas tentava segurar fechando, agora ele pode segurar com mais precisão. Nessa fase anal também, há o que chamamos de desenvolvimento do tônus muscular. Na fase oral, você colocava a criança sentadinha, ela caía de costas. Na fase anal, já há então um grau de contratibilidade muscular ideal para manter uma determinada postura, que possibilita então o início do andar. Então, isso são características que estão dentro dessa fase anal. Vamos dizer então que nessa fase anal há dois aprendizados. O meu produto tem um valor no mundo, ao mesmo tempo, eu posso controlar o meu produto, o que eu sinto, o que eu produzo, e colocá-lo em um momento adequado no mundo. E a criança arruma então para uma outra etapa, que nós vamos chamar então de etapa de fase fálica. Na fase fálica, começa a haver então a percepção da diferenciação sexual. Só que essa percepção, ela é sentida como a presença de algo e a ausência de algo. Então a criança vai olhar para o objeto, para a pessoa e pensar, essa tem pipi, aquela não tem pipi.
é o momento, então, da descoberta do genital, da descoberta do pênis e da ausência dele. É a fase que nós vamos dizer, então, que essa criança sente desejo pelo progenitor de sexo oposto. Então vamos pegar o mais comum, que é falar do menino. O menino sente desejo pela mãe. Quando falamos que o menino sente desejo pela mãe, é importante frisar que não estamos falando de um desejo genital, até porque o genital não está desenvolvido para fazer qualquer tipo de ato. O que existe é um desejo de posse dessa mãe para sentir todo o prazer possível com essa mãe. Só que encontra-se no caminho uma pedra, que é o pai. Então, no primeiro momento, essa criança vai rivalizar todo o tempo com o pai, tentando tirá-lo de cena para que só fique ela e a mãe. É o momento onde a criança vem e senta no meio do casal. O casal assistindo televisão, a criança chega no meio e senta. É o momento onde a criança quer dormir na cama no meio dos dois. É o momento onde o menino cria pequenas redes de intriga. Ele chega para a mãe e denuncia o pai. Papai me bateu, papai fez isso, papai fez aquilo. Tudo tentando destituir esse pai do lugar, né, do dono do falo. Quando a criança não consegue, quando o menino não consegue destituir, ele vê então que não tem como tirar esse pai de cena, lhe resta então aceitar, né, a imposição desse pai de que ele não faz parte desse casal. Essa mulher é do pai, não vai ser do filho. É o interdito paterno. Aí é o momento em que o menino se identifica com o masculino do pai. Essa identificação se dá com o pensamento de que se ele for igual ao pai, a mãe vai amá-lo. E aí ele vai copiar todo o comportamento desse pai, a referência paterna. Eu estou falando de termos freudianos. Falar de Lacan aqui implicaria em dissertar sobre a metáfora paterna, sobre o interdito, a inserção na linguagem, né, na cultura, na lei paterna. Hoje eu estou falando só de Freud, estou falando da teoria freudiana. E é o momento então que o menino vai abdicar o desejo pela mãe, reprimir o desejo pela mãe, para sair do Édipo e só voltar então à escolha de objeto na adolescência, onde ele vai escolher um objeto que tenha alguma semelhança, né? Um objeto, eu me refiro a uma pessoa. Quando falamos de relações objetais em psicanálise, estamos falando de relações afetivas. Esse objeto de desejo é alguém que ele vai escolher lá na frente que tem a ver com essa mãe. É uma escolha analítica do objeto. E também terá a ver com ele, afinidades com ele, fazendo-se então uma escolha narcísica do objeto. Algumas patologias podem ter origem nessas fases de desenvolvimento. Então, vamos retomar aqui a fase oral. Se no primeiro momento da fase oral, na etapa oral de sucção, o que prevalece é o narcisismo primário, é a fantasia de que o mundo me pertence, de que tudo está ao meu redor para me servir, né? Vamos pensar que houve ali um trauma, algo que congelou, fixou a libido, né, nesse momento de desenvolvimento. Lá na frente, quando o indivíduo, né, estiver já um adulto ou na adolescência e houver uma circunstância traumática ou estressora muito grande, ele pode regredir e voltar a esse momento, né, a esse tempo psíquico onde a libido ficou fixada. O retorno a essa fantasia, né, de que o mundo me pertence, a essa não conexão com a realidade, a esse não estar inserido numa realidade, nós podemos dizer então que é uma regressão à psicose, ou seja, a instalação de um transtorno psicótico. Porém, se o problema, a fixação da libido, acontecer no segundo momento da fase oral, na etapa oral sádico canibal, nós temos aqui dois aprendizados opostos, o amor e o ódio. Se a fixação ocorre nessa etapa, nós vamos então estar falando a um ponto de regressão que vai ser a psicose maníaco-depressiva, onde os extremos estão ali lado a lado, mania e depressão, euforia e depressão.
Então, na psicose maníaco-depressiva, nós vamos entender então que a origem dela, ela foi plantada na etapa oral sádico-canibal, onde já existe o aprendizado de dois polos, né, equidistantes, o amor e o ódio. Quando passamos para a etapa, para a fase anal, nós vamos também pensar aqui, né, em possíveis patologias que têm origem nessa fase. Se a mãe é uma mãe angustiada, que de repente faz cara de nojo, né, fica angustiada e transmite essa angústia cada vez que vai fazer a troca de fraldas ou que o bebê, né, evacua, essa mãe angustiada vai transmitir ao bebê a ideia de que o que vem dele, o seu produto, não é bom, não agrada. Na primeira etapa anal, a de expulsão, o bebê é incapaz de reter o seu produto. Ele acaba colocando o seu produto no mundo de uma forma extremamente angustiada por ter claro que esse produto que vem dele não é bom o suficiente no mundo. Se associarmos isto a algum tipo de patologia, nós podemos pensar então na paranoia, né? Cujo o primeiro ato, vamos colocar assim, é eu colocar no mundo algo que não é bom. O sintoma que aparece depois, o mundo me persegue, porque eu dei ao mundo algo que não foi bom. Então, nós vamos estar falando então da origem da paranoia. No segundo momento da etapa da fase oral, que é a etapa retentiva, prevalece o controle. A criança vai tentar controlar todo o tempo aquilo que ela produz, evitar de colocar aquilo no mundo, até chegar um momento em que não há mais como controlar, ela acaba pondo aquilo no mundo. Esse controle que a criança faz, né, inibe toda e qualquer criatividade. Todo momento, todo o dilema da criança nessa etapa anal retentiva é controlar o seu produto, não colocar no mundo. Ela passa a viver de uma forma onde não há criatividade e o processo é repetitivo, tornando-se quase que um ritual o tempo todo, não colocar o seu produto no mundo, reter o seu produto. Nós vamos pensar então no não desenvolvimento da criatividade, na robotização dessa criança. Vamos falar então de neurose obsessivo-compulsiva. Eu controlo tudo que é meu, ao mesmo tempo inibo a criatividade e torno repetitivo o dia a dia através de rituais que se repetem de forma compulsiva. Na fase fálica, nós não podemos falar de patologia, mas podemos falar então de orientações sexuais. Podemos pensar então na mãe extremamente protetora que de alguma forma inibe a entrada desse pai que faz o interdito. Ou se o pai entra, essa mãe é tão poderosa, tão fálica, que de alguma forma ela não desgruda do seu bebê, cuidando desse bebê o tempo inteiro. O bebê, nesse momento, vai fazer, né, a identificação que deveria ser com o masculino do pai, que é fragilizado diante dessa mãe fálica, vai fazer a identificação com a própria mãe. Então, a gente vai falar aqui do bebê, né, que fez, do menino que fez uma escolha, né, criou ali uma possibilidade de orientação homossexual. Também pode ser por outras vias, né? O pai ausente incapacita a identificação, sendo que o objeto de desejo, que é a mãe, é o próprio objeto de identificação da criança. Então, vamos falar dessa questão da orientação homossexual, homoerótica. Naso fala num de seus livros, se não me engano, o que faz um psicanalista, não estou muito seguro do título, mas ele fala então de homens homossexuais que escolhem parceiros mais jovens e assumem e retomam ali a história pregressa com sua própria mãe. Nesse momento eles se tornam a mãe que vai cuidar do garotinho, do filho, né? Assumem uma postura materna diante do parceiro, do objeto sexual escolhido.
se pensarmos então que passamos por essas 3 fases até chegarmos num ponto, né, onde se desenvolveu a personalidade, nós vamos pensar que essas fases têm influência na nossa vida até hoje. De que forma? Através dos derivativos. Da fase oral nós podemos falar aqui, né, do próprio sexo oral, como um derivativo dessa etapa. O prazer da sucção, né, que está presente no bebê, e o próprio prazer da mãe, né, que é transmitido ao bebê, né, de ser sugada. Nós vamos falar aqui da questão da hóstia. No momento que o bebê não consegue entender o que é subjetivo, né, e traz o subjetivo para o concreto, quando fazemos a comunhão, nós entendemos que aquele pedaço de trigo, de massa, contém os atributos do corpo de Cristo. Ou seja, o seio contém os atributos do afeto da mãe. Isso é uma derivação da nossa fase oral. Da fase anal, nós podemos hoje, quando folheamos uma revista de decoração, perceber o quanto os banheiros se tornaram hoje, né, verdadeiros ambientes sofisticados, demonstrando com essa sofisticação o prazer existente, né, nesse ato de ir no banheiro fazer as suas necessidades. Banheiro com música ambiente, banheiro com revistas, banheiro com todo tipo de aparato que nos dá a ideia de um conforto, de um prazer, né? Isso tem a ver com a nossa fase anal de desenvolvimento. E mais, o odor das fezes do outro é sempre sentido, nunca das próprias fezes. Então, isso são derivações da nossa fase anal. Uma fase, ela pode se evidenciar, mas ela não anula ou cancela a outra. De tal forma que aquilo que antes, né, na fase oral, por exemplo, era aceitado, esse sugar, vai se derivar de várias formas no adulto, né? A questão do alimento, da escolha do alimento, também tem a ver com a fase oral. E até vamos aí falar então dos transtornos alimentares, como, né, a libido fixada na fase oral, traumas vivenciados na fase oral. Então, o nosso desenvolvimento então se dá através de 3 momentos distintos: a fase oral, a fase anal e a fase fálica. Eu acredito que isso tenha esclarecido um pouco mais para vocês essa questão das fases de desenvolvimento em Freud. Num outro momento, talvez seja interessante falar do desenvolvimento em Lacan, mas por hoje foi o que foi estabelecido, né, da nossa enquete com os nossos participantes, e o recado está dado. Até uma próxima!